Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de conhecimentos gerais para o concurso da Polícia Militar de Sergipe. Na aula de hoje nós iremos trabalhar sobre política, sociedade e economia no Sergipe contemporâneo. É assim que está lá no edital de vocês. Então a gente vai trabalhar sobre esses conteúdos que falam sobre a contemporaneidade aqui nesse vídeo do nosso canal, beleza? Dizer para você, curta, comente e compartilhe. Faça esse vídeo chegar mais longe, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então, quando você se inscreva aqui, ó, você se inscreve aí, isso ajuda bastante o nosso canal a crescer e tá desenvolvendo. Dizer também que a nossa apostila está disponível, então você quer um material em PDF completinho, com questões, com conteúdo, toda essa parte de conhecimentos gerais, só falar com a gente através do WhatsApp, que fica aqui na descrição, que você pode adquirir a sua apostila de conhecimentos gerais do estado de Sergipe. Beleza, meu povo? Então, vamos embora para o nosso conteúdo. Quando a banca, ela pede, a banca Selecon, né? Ela pede a parte contemporânea, e aí quando a gente fala sobre política, sociedade e economia, a gente está falando basicamente sobre tudo, né? Ou seja, sobre como a gente vive no mundo, nesse momento atual de Sergipe. E aí o que a gente precisa entender? Primeiro, quando a gente fala sobre política, a política atualmente a gente sabe que ela é dividida como todo o Brasil, né? Então a gente tem o governador, a Assembleia Legislativa, prefeitos e seus vereadores. O atual governador de Sergipe é o Fábio Mitidieri, do PSD de Dado, tá certo? Não acredito que ele vá cobrar para vocês, por exemplo, como o nome do governador ou qual partido, não é isso, mas você precisa entender qual é a relação. Então ele é o chefe do executivo. Então quando sai, por exemplo, o concurso da polícia, quem foi que fez o concurso? O governador do estado. Então isso é uma atribuição do Poder Executivo. A Assembleia Legislativa de Sergipe, a LESE, ela tem 24 deputados, tá certo? A quantidade de deputados se dá pela população do estado de Sergipe, tá certo? Então a partir todo o Brasil é assim, tá certo? Os deputados estaduais e deputados federais também, eles se dão pela quantidade de habitantes do estado, né? No caso, Sergipe, que vai ter essa população aí que a gente discutiu nas outras aulas, inclusive, né? Então essa relação que a gente vai poder ver aqui é pensar a relação executivo-legislativo. É isso que eu quero de vocês. Então, pensar o executivo e legislativo. Então, dizer assim, por exemplo, pensando sobre a contemporaneidade. O poder executivo ele está desatrelado das atuações do poder executivo, está desatrelado das atuações do poder legislativo. Está errado isso. Eles têm que atuar em conjunto. Lembre, o governador ele vai lançar uma lei, o legislativo ele precisa aprovar essa lei, tá certo? O legislativo ele vai aprovar uma lei, o executivo ele precisa sancionar a lei. Então, por exemplo, se for feita uma lei na LESE, como a gente falou para vocês, colocando a idade mínima de polícia militar em Sergipe de 40 anos, vamos dizer, o governador precisa sancionar. Estou dando um exemplo que pode interferir diretamente na vida de vocês. Vocês observaram aí, por exemplo, que teve que ser alterado o edital, por isso postergou a data da prova, por conta que não tinha lá vaga para PCD. Ou seja, um erro que aconteceu ali no edital, que depois precisa ser corrigido. Se você tiver alguma questão, ele vai ter que passar. Então passou pelo quê? Pelo Poder Judiciário, tá certo? Para você ter uma alteração na lei. Então esses três poderes, aí é muito importante você entender isso, eles são independentes e harmônicos entre si, tá certo? Ninguém manda mais do que ninguém. Ele tem essa independência, ele tem essa relação estabelecida aí nesse contexto, para a gente conseguir entender essa contemporaneidade do estado de Sergipe, é assim que a gente pode observar. E a prova ela pode cobrar essas essas questões assim menores para vocês, mas também é importante a gente saber. Quando a gente pensa na ocupação do estado, a gente precisa entender o seguinte: no interior é muito forte ainda uma herança oligárquica. Então aquilo que a gente falou para vocês sobre, volta lá nos vídeos de história, principalmente sobre a Primeira República agora, coronelismo e tal. Quando a gente fala lá sobre coronelismo, a gente fala sobre o quê? As oligarquias, os senhores que mandavam no sertão, os coronéis, essas figuras que são tão destacadas, são tão lembradas, para a gente conseguir ter essa relação, para a gente entender a política local. Essas figuras, elas ainda têm uma importância muito grande. Então vamos lá, acabou completamente a influência das tradições, ou acabou completamente a influência do coronelismo, de uma elite arraigada à terra no interior do estado. Falso.
Entenderam? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa observar o que permanece também na contemporaneidade, tá certo? Nesse caso de Sergipe, a gente vai ter um litoral, uma faixa urbana, que ela está mais ligada a ser mais cosmopolita, significa as interferências, você tem uma possibilidade maior de deputados, vereadores que são eleitos ali com pautas mais abertas ao mundo de maneira geral, certo? Nesse momento polarizado que a gente tem no Brasil, por exemplo, certo? A prefeita eleita de Aracaju, por exemplo, é prefeita do PL, mas isso nos centros urbanos, principalmente da capital. No interior, a gente tem uma presença mais forte das oligarquias. Entenderam isso? Essa relação é importante para a gente entender e se reflete com boa parte do Brasil também, tá certo? Pausa para água. Para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Faça esse vídeo chegar para mais gente. Espalhe o boato. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. A segunda é adquirindo um dos nossos materiais, nossa apostila ou nosso aulão, que vai ser pertinho da prova, online. Você pode adquirir também. E você pode ajudar o nosso canal através do Pix, que fica aqui na descrição. Beleza? Então, vamos embora. Então, a gente falou sobre política. Quando a gente fala sobre sociedade, a gente precisa entender o seguinte. A capital, Aracaju, ela tem os problemas e as coisas boas também de toda a cidade grande. É uma cidade grande, então a gente vai ter que é muito forte em todo o estado de Sergipe, para pensar a contemporaneidade, a desigualdade social, certo? Isso está presente tanto no interior quanto na capital. Então no interior você tem lá o dono da terra e o trabalhador da terra. Essas pessoas, elas vivem em condições muito díspares. Na capital também, regiões riquíssimas e regiões extremamente pobres. Isto é uma desigualdade social latente do Brasil como um todo, né, minha gente? Mas nas grandes cidades isso reflete como? Nos bairros. Bairro de rico, bairro de pobre, isso está destacado nesse momento para a gente conseguir pensar. Como problemas urbanos, a gente vai ter violência, certo? Não é para menos que vocês estão sendo contratados, porque você acha que eles estão querendo aumentar o contingente da segurança pública do Estado, porque existe uma violência que precisa ser combatida e para isso o aumento do efetivo policial é fundamental. Entenderam isso? Já é um tema para você se ligar. Qual é a influência? Por que está abrindo um concurso? Porque o governador deu na cabeça. Não, gente. É a necessidade de aumento do efetivo da segurança pública. É isso que vocês vão passar no concurso, amém? E aí vão ser esse efetivo. Então é para isso que serve, para isto que funciona, ok? Então essa relação, ela é muito importante para vocês entenderem isso. Assim também como a gente vai ter problema de trânsito, certo? Um trânsito que é complicado, transportes urbanos, isso tudo são características, dificuldades, problemas de cidades grandes, que Aracaju, no caso, e a sua região metropolitana, vão vivenciar também nesse processo, tá bem? A gente também tem uma vida cultural forte, muito mais forte em Aracaju. Durante o ano, onde a gente vai ter um período forte ali de festas, a virada agora que vai ter. No interior é muito forte o São João, tá certo? Então essa vida urbana que está presente aí muito também. Quando a gente fala sobre economia, aí a gente vai precisar entender o seguinte: existem dois polos econômicos, vamos dizer assim. No grande centro, a gente vai ter o terceiro setor. O que é isso? Gente, compras, comércio, serviços. É isso, comércio e serviços. Então você vai no shopping, você vai numa escola, isso é terceiro setor. Então você vai comprar, você vai gastar dinheiro e isso é terceiro setor. Nos grandes centros, isto é muito mais forte. É onde as pessoas vão, certo? É a ida ao shopping. Pense nisso, tá? Para facilitar. Então a ida ao shopping é o quê? É gastar dinheiro no terceiro setor. Isso está aí muito bem localizado, tá certo? Essa economia pujante que a gente vai ter nesse processo. No interior, a gente já tem uma presença maior da cana e da pecuária. Professor, é o que o senhor falou lá do começo da colonização de Sergipe. Pois é, permanece vivo ainda hoje. A presença da cana e da pecuária não se desfizeram. Elas não acabaram. Então elas ainda estão presentes, elas ainda têm uma relevância grande quando a gente pensa principalmente no interior. A cana, ela não está tão no sertão, ok? Vamos lembrar disso. A cana está mais próximo do litoral, mas nessas cidades menores,
tá bem? Então a gente vai ter essa localização. E aí, Sergipe tem cidades industriais, como a gente já falou aqui, mas ela não é um polo industrial do Brasil. Muito cuidado com isso, tá? Para não colocar assim. Atualmente, Sergipe é um polo industrial do Brasil, não é? Ela tem cidades industriais. Então, assim, a Sergipe não tem indústria, certo? Em locais específicos, mas é errado dizer que é um polo industrial do Brasil, tá certo? Assim também como dizer que Sergipe é a maior produtora de cana-de-açúcar do Brasil, também não é. Inclusive, uma das questões é, tanto a cana quanto a pecuária, elas são pouquíssimo industrializadas. Então a gente permanece com um modelo de plantação agroexportador do passado, sem uma mecanização que facilita justamente a presença, na verdade assim, que faz com que a produtividade ela não aumente exponencialmente como seria o normal de ter uma produção nesse momento. Tranquilo? Então, essas são as características atuais que eu considero que serão muito importantes para a gente conseguir compreender esse processo. Tá certo, meu povo? É isso. Aqui no canal a gente vai ter muitos vídeos. Tamo junto e forte abraço.